Vamos Vamos falar lá. hoje sobre, nosso tema é atenda de forma mais efetiva. Vamos colocar aqui, ó. Atenda de forma mais efetiva. Enquanto eu escrevo aqui, vai dando um oi aí pro pessoal, Felipe. Ah, Vamos lá, gente. Bom dia a todos. Então, essa é uma série de lives que a gente vem fazendo. São lives semanais. A gente aumentar essa frequência logo mais, de uma por semana para duas por semana, porque a gente quer ajudar você que é terapeuta a você atender melhor os seus clientes. Bom dia, Ana. Bom dia, pessoal que está entrando aí. Então, se você é terapeuta e se você tem interesse em aprender técnicas para você atender os seus clientes de forma efetiva, essa série de lives é para você, né? Então, a gente tem uma formação em psicomodelagem, vocês vão entender depois o que é isso, com especialização em hipnoterapia. Então, se você gosta de hipnose, essa live é para você também. Ela vai acontecer dia 14, 15, 21 e 22 de agosto, né? Então, todas essas lives a gente está contando sobre o curso, a gente está contando o que a gente faz nos nossos atendimentos, e o principal, a gente vai se basear muito nas terapias breves. Você vai aprender técnicas para você ajudar os seus clientes em pouquíssimas sessões. Você vai aprender técnicas e teorias para ajudar os seus clientes em uma, duas, três, sei lá, no máximo 4 sessões. É algo muito diferente dos modelos tradicionais de terapia, de alguns modelos, diferente de alguns modelos de terapia eterna, que o cliente tem que faz terapia para sempre. Não. O que a gente quer oferecer na psicomodelagem é um modelo muito breve, mas ao mesmo tempo baseado em ciência, um modelo que funciona, né, Rodrigo? sim, e que tem até nossas referências são dentro de psicoterapeutas, psicólogos e estudiosos na área de neurociência que já entendem que que a terapia breve é também mais uma ferramenta, né? Tem pessoas que têm um problema, querem resolver o problema e seguir a vida. E tem outros que têm uma outra forma de trabalhar com as suas questões particulares de fundo emocional. Então, eu acho que tudo é válido, eu acho que a gente tem que entender o que se adequa melhor a cada um. Né? Então, Uhum. hoje vamos falar sobre atenda de forma mais efetiva com Só hipnoterapia. muda ali, ficou um B ali. Atenda Deb forma ali. De Só forma, pra. então deixa eu É. desafixar e Muito bem. E, gente, é um pouco do que o Rodrigo falou aqui, né? Cada um se adequa a um tipo de terapia, mas o que a gente vai ensinar para vocês é como a gente atende. Como eu atendo, como é que o Rodrigo atende, como é que a psicomodelagem funciona. E a gente está muito baseado nesse modelo de terapia breve. Então, pessoal que agora está foi. entrando, já vai clicando no aviãozinho aqui, vai mandando a live para os seus amigos, vai encaminhando a live para os seus amigos, para suas amigas. Eu estou fazendo o mesmo também. Mande para as pessoas que você conhece e já vão deixando seus comentários aqui, tá bom? Por quanto mais você mandar para as pessoas, quanto mais você comentar, mais o Instagram mostra a gente para mais pessoas. Né? Mais pessoas interagem, a gente pode responder mais perguntas, certo, Rodrigo? Certo, então vamos lá. Iniciamos com essa questão de atender de forma mais efetiva, ou talvez breve, como a gente gostaria de conversar hoje, né? Por quê? Porque a gente, a princípio, trabalha com questões emocionais, e quando você fala de questões emocionais, o ideal é buscar ali as raízes, as origens da onde essa emoção foi sensibilizada, né? Dali então, depois que essa emoção foi sensibilizada, a gente está falando de uma forma teórica, podemos até dar alguns exemplos. Depois que essa emoção foi sensibilizada, nós criamos em nós um mecanismo protetivo, ou seja, essa emoção ela foi baseada fruto de algum evento, de alguma situação. Esse mecanismo protetivo nos deu como mecanismo de defesa essa emoção para falar, olha, está desconfortável aqui. A partir de então, isso vai ficando um modelo, uma forma, uma ótica de perceber o mundo. Né? Ou seja, outros eventos podem ir reforçando essa percepção. Porém, essa percepção, ela talvez tenha ocorrido numa primeira infância, né? Ou mesmo na adolescência. E entendendo que ela acontece numa primeira infância, a gente tem que levar em consideração que essa primeira infância, que vai até mais ou menos 7, 8 anos, né, Felipe?
É uma percepção de mundo de uma criança, né, que tem aquela capacidade cognitiva de interpretar aquela situação. Né? Não estamos invalidando as questões realmente traumáticas, né? Onde um abuso, uma violência. Porém, muitas outras situações que acontecem comigo e com o Felipe foi apenas uma percepção daquela criança que estava emocional e cognitivamente vulnerável. Então, uma criança, né, ela é muito interessante que ela é meio dicotômica, né, assim, preto, branco, sim ou não. Ou papai ou mamãe me ama ou não me ama. Não existe uma possibilidade de compreender isso cognitivamente de outra maneira. A exemplo, né, outro dia eu estava atendendo um cliente que tinha um medo do papai, né, uma coisa ali. E aí ele ia para a escola e ficava com medo da escola, porque a gente vai criando associações. E esse medo era tanto que ele vomitava, né? Isso era a percepção dele aos 5 anos. Só que isso ficou, né, ficou um comportamento automatizado e esses gatilhos, essa amígdala cerebral começou a ver tudo com um sentido de medo. No nosso processo de achar essas raízes, essas origens, foi muito interessante porque ele entendeu, desculpa, que na verdade o papai não era bravo assim como ele imaginava. O papai estava com pressa. Ele queria deixar o filho na escola e ir embora para o trabalho. Só que aquela criança estava naturalmente com medo da escola, porque é o novo, o papai estava aceleradão, né? Isso na nossa compreensão, né? Aí deve acontecer muito por aí com os pais, que não vão ter aquela didática, ou não tem tempo, não sabe, né? E a didática de, olha, filhinho, papai está aqui, a escola está lá, vamos, a tia vai, a professora vai te acolher. Tá? Às vezes não tem esse tempo todo, né, de encorajar, porque cada criança é um universo à parte. E ali ele associou, papai tá bravo comigo, papai é bravo. Então, poder descobrir essas raízes, essas origens, entender onde essas emoções foram sequeladas, porque o seu cérebro começa a fazer associações muito rápido, né? Permite, então, um atendimento da nossa maneira de entender, dentro da hipnoterapia, né? Buscar esses eventos, dar um outro significado, abrandar essas percepções, e ali quando a pessoa tem, eu falo que eu chamo de efeito eureka. Existem várias formas de a gente se ressignificar, mas uma muito poderosa, que a gente chama de efeito eureka, é quando cai essa ficha e aí a pessoa identifica que, uau, o papai não estava bravo comigo, ele estava com pressa. Nossa, só o fato de compreender Sim. isso já começa a responder de outra maneira. O que mais, Felipe? Vamos só acrescentar algumas coisas, então é isso aí. Então, é, alguns estudiosos do tema, algumas literaturas falam isso, né? Que do 0 aos 7 anos, isso condiz um pouco com algumas fases da psicanálise, dita por Freud, né? Então, do 0 aos 7 anos, a gente está na fase chamada de imprinting, uma fase de impressão. Eu aportuguesei para esponja, né? Porque do 0 ao 7 você já viveu todas as emoções. Eu não disse todas as situações, todas as emoções. Do 0 ao 7 você já sentiu raiva, do 0 ao 7 você já sentiu culpa, já sentiu medo, vergonha, já viveu tudo isso. Então tudo isso começou a ser impresso em você nessa primeira fase, nessa fase do 0 ao 7, né? Então, muitos dos inícios de todos os traumas estão aí, né? Então, o que o Rodrigo falou para vocês aqui é interessante porque se a gente compara isso com as fases de desenvolvimento que Freud diz, a primeira fase, a criança está colada com a mãe. Na primeira fase, a criança ainda acha que ela e a mãe são um, né? Ela acha que os dois são um, que é a fase oral, né? Ela e a mãe está amamentando a criança. Depois a criança tem que conhecer o diferente. E se a mãe briga muito com o pai, é aí que dá chabu. Porque se a mãe e o pai brigam demais, a criança fala, opa, o diferente é ruim para mim, né? Mas se tem uma harmonia familiar, a criança fala, ok,
Posso confiar no diferente. Mamãe, que eu gosto muito de mamãe, confia no diferente. Também posso confiar no diferente. E ela começa a ter mais segurança. E quem leva ela para a vida é o pai, né? A mãe nutre e o pai entrega para a vida. Esse par funciona desse jeito, né? E se tem algum problema nessa primeira fase, que começa a dar chabu. E temos mais fases. Então, a primeira fase de imprinting, essa fase tem que ter muito cuidado. Os pais que estão, né? Tomar muito cuidado porque muitos traumas estão aí. A segunda fase, dos 7 aos 14, que é o modeling, que uma vez que as coisas forem impressas, a criança já tem alguma autonomia e ela começa a modelar os seus ídolos. Ela começa a copiar os seus ídolos, né? Quem faz sentido para mim? Quem faz sentido para eu copiar? Meu pai, minha mãe, quem que é um professor, alguém que está perto de mim? Então, a fase do modeling. Abraço aí, Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Que entrou aí. Luciane, tudo bem? Então, modeling, né? E a terceira fase é o social. Ele vai entregar para o mundo aquilo que ele aprendeu. Mas pegando o que o Rodrigo falou aqui em cima para vocês, é o seguinte, você só vai entregar para o mundo o que você aprendeu. Você só vai entregar para o mundo o repertório que você somou. Você só vai entregar e responder às demandas do mundo com o que está dentro da tua caixinha. E a chave está aí, né? A chave está acessar isso. E assim, quando a gente fala de terapia breve, é muito fácil explicar. É acessar essa caixinha de emoção. Acessar essa bagagem emocional. E a resposta está aí, né, Rodrigo? Porque, como você falou, o nosso cérebro, ele não inventa nada, ele se baseia em referência, né? É isso Por aí. incrível que pareça, você cria o seu futuro baseado no que você viveu, né? É engraçado, é um paradoxo, mas é verdade, né? Se eu virar para você agora e falar, Felipe, seu azul, não afeta nada. Agora, se eu falar, Felipe, alguma coisa que tem alguma referência lá do seu passado, pega. Então, você começa a querer predizer o mundo, criar a sua ótica, a sua forma, baseado no que você viveu. Né? E muitas vezes isso já está numa camada, né, Felipe, muito inferior. Você não tem isso nem cognitivamente, nem conscientemente. Você só reage. Né? E tem outras coisas também, né? Quando a pessoa está nessa condição de trauma, isso chega a afetar até mesmo questões físicas. Hoje a ciência já entende que mais de 53% das doenças físicas, fisiológicas, são de fundo emocional. Né? Por quê? Porque você fica com aquele botãozinho de alerta ali, secretando lá cortisol sem parar, Boa, né, boa, boa. noradrenalina, e isso, né, o exemplo que eu falo, né, Felipe, da geladeira, né? Você está na sua cozinha, está tudo bem, de repente a geladeira para de funcionar, você fala, nossa, estava ligada, agora está silêncio. Só que a gente então não percebe até então que essa geladeira estava ligada. Né? Ou seja, você está numa condição ansiosa, você está numa condição de alerta, o seu corpo está liberando uma salada de hormônios para te deixar nessa condição tensa, ativa, em alerta. E isso a médio e longo prazo, né, pode gerar ali uma série de condições de fundo fisiológico, né? Já temos alguma coisa aqui, ó. Sim. Nos dias de hoje, a criança já nasce traumatizada pelo fato da vida dos pais serem complicadas no sentido dos conflitos. É verdade, né? É isso, Então, mas sabendo disso, né? Sabendo disso, dá para fazer diferente, né? Se os exatamente. pais forem conscientes dos seus traumas, se os pais tiverem consciência de onde está cada trauma, eles podem escolher não repassar isso adiante. Né? Outras teorias estudam isso, não vamos falar disso aqui, mas constelação e afins estuda isso. Mas se os pais se tratam, se os pais conhecem os traumas, conscientemente eles não passam isso adiante. E conscientemente a criança não vai captar isso daí. Então, uma evolução consciente ou
cuidar da criança de forma consciente, né, Rodrigo? E tem uma coisa que eu gosto de ressaltar. Essa semana uma cliente entrou em contato comigo. Rodrigo, eu preciso fazer terapia porque eu estou assim, assim, assado, tal. Ela teve um trauma. Hoje esse trauma já está resolvido, né? Ela gerou um aprendizado, porque eu acho que a grande questão, a mais importante do processo terapêutico é o aprendizado que você tem em relação ao que você viveu. É o que o Felipe falou, ter consciência do que passou lá, né? Voltar à plenitude, à felicidade é um efeito colateral do processo terapêutico. Se acontecer, ótimo, maravilha, parabéns, vamos embora, vamos ser felizes. E aí ela falou, Rodrigo, eu estou de novo tendo aqueles pensamentos em relação ao relacionamento que eu vou ter agora, que eu estou começando. O que você acha? Preciso fazer terapia? Eu falei, olha, eu não queria sentir isso. Eu falei, não, é natural que você sinta isso. Por quê? Porque você viveu isso. Você teve um trauma. Então, isso, na verdade, te dá critério para entender como você quer um novo relacionamento. Aí eu falei para ela, mas então eu queria ficar ótimo. Eu falei, não, pera. Para de querer imaginar que nós temos que ser perfeitos. O fato de você ter consciência do que você viveu e como você quer viver agora, isso é o processo. Isso. Deixa eu acrescentar uma coisa nisso. Você falou algo muito legal, né? Porque às vezes as pessoas falam pra gente, né? Apaga meu passado, apaga minhas lembranças, apaga os meus traumas. Não, não. Se fosse possível, não seria um caminho que eu acredito. Esse caminho não evolui. Esse caminho não proporciona evolução do ser humano. Você é quem você é hoje por causa do seu passado. Exato. O seu passado pode ter sido bom, pode ter sido ruim, beleza, tanto faz. Mas foi ele que te moldou, e se você está aqui, sobreviveu hoje aqui, é por conta disso. Né? E então, isso te deu critérios para continuar a viver hoje, transformou o trauma numa história, num aprendizado, e faz disso uma forma de seguir a vida, né, filho? É isso aí. E por isso tem aquela frase que a gente fala, né? A frase do Sartre, que ele fala assim, não importa o que a vida fez com você. Muito bom. Importa do que você fez do que a vida fez com você. Essa é uma frase boa. Exato. E a outra a tua criança lá interior, lá no passado, ela não tinha recurso. Mas hoje você tem, e hoje você tem a obrigação de cuidar da sua criança. E se a sua criança está machucada, não sou eu que vou cuidar, não é o Rodrigo que vai cuidar. Quem vai cuidar é você mesmo. Né? Então, eu estou falando isso porque a gente fala isso para os nossos pacientes, e é nessa mentalidade que a gente quer formar novos terapeutas, é nessa mentalidade que a gente quer formar essas pessoas nessa nova turma que a gente vai fazer agora, nos 4 dias de agosto. Né? Formar terapeutas com esse tipo de pensamento, né, Rodrigo? É interessante que depois que a gente faz um processo utilizando a hipnoterapia, que pode ser regressivo, que pode ser ideomotor, que você faz uma jornada interna e você entende essas raízes, essas origens, né? Eu até falei para o Felipe, nossa, Felipe, eu descobri uma técnica incrível que ajuda muito no processo de consolidação dessa nova memória, dessa nova estrutura, né? Que é durante a semana, depois que a gente atende, que ela fique ali revisitando aquelas lembranças agora com aquela versão daquela criança já acolhida, ou chamada criança maravilha na visão de Jung, né? A criança acolhida, né? Indo lá naquela cena, acolher de novo, reforçar aquilo, fazer todo esse processo, né? E eu falei, e as respostas que eu tive disso, quando comecei a pedir para os meus clientes fazerem isso, né? Nossa, Rodrigo, está tão legal, eu acordo de manhã, já vejo aquela imagem daquela minha versão, ela está feliz, ela está forte, ela está super bacana. A outra veio falar, durante a semana eu fui lá, conversei com ela, ainda estava chateada, mas agora ela está bem e tal. Eu achando que eu tinha descoberto assim alguma coisa maravilhosa em termos de técnica. Aí fui ler o livro outro dia que até passei para o Felipe sobre criança interior, de um psicólogo americano, e ele já faz isso nos seus próprios seminários, né? Ele, depois do seminário, isso na década de 80. Eu falei, não seja, né? Só validou um processo que empiricamente achei que eu tinha desenvolvido,
percebida, e isso aí é mágico, porque ele falou, cara, quando você começa a entender as dores daquela criança e como isso reflete nos seus dias de hoje, de forma, às vezes, não percebida, né, para não falar inconsciente, né, e como isso gera uma mudança na sua forma, porque você não está mais refém daquelas emoções. E isso faz Ó, uma grande diferença. Fala, Fê. muito bom. Tem uma pergunta aqui, que tem crianças que nascem no ambiente hostil e mesmo assim se tornam pessoas sadias mentalmente. Sim. Por que que isso acontece? A explicação é simples, ó. Pode acontecer do mesmo evento acontecer com duas crianças e cada uma receber de forma diferente. Como assim? Eu lembro que eu era pequeno, enfiei o dedo na tomada, tomei um choque e fiquei traumatizado com tomada. Eu fiquei meses sem passar perto daquela tomada. Eu lembro certinho de onde eu morava, em Santo André, ali, eu não conseguia olhar para a tomada. Eu tenho amigos que também tomaram choque, né, enfiaram o dedo na tomada e continuaram brincando de boa. Não se sabe o que vai acontecer. Tudo tem a ver com repertório, tudo tem a ver com o florescer, que o Martin Seligman da psicologia positiva fala. Tudo tem a ver com o que bate, que ressoa com o que você tem dentro. Então, assim, você pode pensar, tem uma coisa interessante, você falou, nossa pergunta sobre isso, o ambiente é hostil e mesmo assim a pessoa floresce, né? Lembra muito aquela, acho que é o lírio, né? Que o lírio nasce no lodo. Ele precisa do lodo para ele sobreviver. É o lírio, acho que é o lírio. Ele nasce no lodo. Sem o lodo ele morre. Então ele tem daquele lodo, ele usa aquele lodo para nascer e para ficar esplendoroso, etc. E tal. Então, assim, é muito relativo. A gente nunca sabe onde o trauma vai bater. É, Eu atendi e, um cliente que, no final das contas, ele tinha uma coisa, ele falava insônia, por baixo da insônia, ele lembrou de uma cena do primo dele fingindo que era o bicho-papão. A gente falou, como assim, né? Isso traumatizou? Para ele, traumatizou, né? Então a gente nunca sabe o que vai traumatizar em quem e que resultados aquilo vai ter na mente da pessoa. O trauma, ainda nessa pergunta, o trauma é extremamente individual. O trauma é muito exatamente. individual. Se você bateu, tem criança que bateu o dedinho na quina da mesa, ao mesmo tempo o pai xingou, aquilo lá já virou uma coisa enorme. O Né? exemplo Então, que eu assim, dei, né, nunca se Felipe? O sabe. exemplo que eu dei. O pai só estava com pressa de deixar a criança na escola. E a É isso criança é aí. dicotômica, papai tá bravo. Então papai não me ama. Aí dá que, sabe, foi todo um processo muito, mas muito É isso aí. pessoal de compreensão de mundo, fruto É de isso aí. uma criança que a gente tem que entender essa mentalidade de criança. Só que cria todo trauma é um aprendizado de forma dolorida com alta intensidade emocional. E isso que fica ali guardado. Só que, às vezes, isso não aconteceu, como a gente fala, a gente não trata a realidade objetiva, a gente trata a realidade emocional. Porque o que É aconteceu de subjetiva, né? fato, Subjetiva. subjetiva, o que aconteceu de fato a gente Né? não sabe. Era o quê? Era um papai com pressa, mas na visão daquela memória, que agora é uma memória patológica, era um papai agressivo. Né? Cara, Então, deixa eu te assim, pedir uma coisa. Põe aqui embaixo pra galera o site, o nosso site. eu já pus duas vezes. Pô, Vamos Põe, pôr. é, põe e fixa um novo aí, porque aí ele Tá, fica fixado, por favor. boa. Pessoal, o Boa. Rodrigo vai colocar o site para vocês. A gente está falando desse tema hoje, são lives rápidas com um convite para você. Se você é terapeuta, o convite vai servir para você. Se você não é terapeuta, mas quer ser terapeuta, serve para você também. Se você quer só ajudar as pessoas, também serve para você. Então, o que, que é isso? A gente tem uma formação que vai acontecer dias 14, 15, 21 e 22 de agosto. É uma formação online, ao vivo, interativa e pelo Zoom. Não é um curso gravado, não. É um curso ao vivo. Então você vai participar por 4 dias, 14, 15, 21 e 22 de agosto. O Rodrigo colocou. O Rodrigo só clica em cima e aparece fixar, você consegue fixar ele. Eu vou fazer isso. Psicomodelagem.com.br. Vocês podem seguir o nosso perfil aqui, vocês podem clicar no link da bio também. Um curso de 4 dias para você aprender a fazer tudo isso que a gente falou hoje, tudo isso e muito mais, né? Quer aprender a fazer regressão? Vai ter no curso. Quer aprender a fazer outros modelos de terapia? Você vai ter no curso. Quer ensinar os seus clientes a fazer auto-hipnose? Vai ter no curso. E você mesmo vai se beneficiar, porque eu vou contar um detalhe aqui para você. Todos os dias a gente trata alguém.
Todos os dias durante o curso a gente faz terapia com alguém. Né? Então, pô, eu também vou ser beneficiado com uma pessoa? Vai. Porque além de aprender nos exemplos, a gente chama os alunos para fazer as técnicas. Então a gente pode aplicar com você também essas técnicas. Né? É só. Foi? Conseguiu? Só aperta em cima, aparece o fixar, você vai. Isso. Tá aí, foi. Então é isso. Esse é o convite que a gente queria estender para vocês. Essas lives são sempre semanais, a gente aumentar a frequência de uma vez por semana para 2. Né? Venha para você aprender tudo isso. Ah, eu não quero ser terapeuta. Tudo bem, você pode usar só a sua fala, porque o que a gente faz é uma terapia que você vai usar a sua fala para ajudar pessoas da sua família. Você pode ajudar qualquer um. Você não precisa estar num consultório, você não precisa de nenhum instrumento externo, não precisa de nada. Se você tiver com a pessoa perto de você, 2 cadeiras, em pé, eu já vi várias vezes o Rodrigo ajudando as pessoas em pé, andando, tem um problema, pum, tira a dor da pessoa, tira uma coisa. Então, funciona. A gente quer indicar isso para vocês porque funciona, né, Rodrigo? Sim, sim. Então, Fê, e nesse curso a gente vai falar, como você falou, né? Regressão, né? Chamada Affect Bridge, regressão por emoção. Vamos entregar bases da neurociência, porque a gente quer sair um pouco do empírico. Né? O empírico, o que, que é? A regressão existe, as pessoas fazem, tal, é legal, bacana, tal. Mas, quando você coloca bases de neurociência, você entende melhor o que você está fazendo. Para sair do ponto A para o ponto B, entendendo como você tem que conduzir aquele processo. Por quê? Porque hoje a gente tem um marco teórico da nossa formação em psicomodelagem com especialização em hipnoterapia, que é a reconsolidação de memória, é um braço da neurociência. E quando isso foi transportado para o mundo da psicoterapia, né, que é a reconsolidação terapêutica de memória, que não é uma coisa Rodrigo e Felipe, não, isso já está sendo cada vez mais trabalhado e todas as terapias breves que estão ficando mais próximas desta metodologia, né, que é a reconsolidação terapêutica de memória, como terapia da coerência de Bruce Ecker, né, EMDR, enfim, PNL também pode se enquadrar nisso, mas entender o que é a reconsolidação de memória e como usá-la no processo da hipnoterapia, seja regressão, seja ideomotor, né, faz toda a diferença. Né? E a gente já tem ouvido que cada vez mais em que a psicoterapia, ou seja, o mundo da psicologia, começar a abrir os olhos para a reconsolidação terapêutica de memória, né, vai haver uma revolução no mundo terapêutico. Né? Então a gente... Diga lá. Então a gente quer sair, né, porque entendemos que a hipnose, a hipnoterapia é uma escola de livre pensamento e é obrigação de todos que estudam hipnoterapia estarem atualizados, né, com a evolução ali dos processos, agora muito mais ligados à neurociência. Por quê? Porque senão a gente estaria ainda no mesmerismo, né, Felipe? A gente ainda estaria no monoideísmo, a gente ainda estaria na sugestão direta. E não, a hipnose teve uma evolução enorme na década de 40, de 50, com Dave Elman, com Milton Erickson, com Gil Boyne, com uma série de pessoas ali, né, Clark Hull, enfim, uma série de pessoas, e eu acho que a gente tem a obrigação de continuar, porque estamos falando de uma revolução na década de 50, estamos em 2021, e tem tantas outras informações com o avanço das neurociências, que a gente tem que fazer essa coligação para deixar os processos não só empíricos, né, porque a gente não pode invalidar aí 100 e tantos anos de psicanálise, a gente não pode invalidar 100 e tantos anos aí de psicologia, a gente não pode invalidar tanto tempo aí da hipnose, né, mas agora podendo ter um embasamento em ciência, que faz com que o processo seja mais sólido, mais lógico, e entender a lógica por trás do processo é que faz a diferença na sua condução. Essa explicação é muito boa, gente, porque é isso, a gente está colocando uma parte nova. Muita gente que é hipnoterapeuta não conhece, eu vi alguns colegas hipnoterapeutas entrando aqui, tem muitos hipnoterapeutas que não aprendem isso. Tem escolas de hipnoterapia que não ensinam um pingo de neurociência. Enquanto a gente está falando de modelos, né, a gente fala de psicanálise, etc., com todo respeito à psicanálise, à psicologia, quando se fala muitas vezes de mentes, a gente fala de modelos teóricos da mente. A mente funcionaria
segundo um modelo. O modelo aqui, o modelo é uma referência. O modelo não é igual assim, a São Paulo está aqui, Rio está aqui, o Acre está aqui. Não, isso não é modelo, isso é prática. Então, o modelo é uma coisa. Quando a gente fala de neurociência, a neurociência consegue delimitar e explicar certinho onde está cada coisa. A neurociência consegue explicar o porquê das questões todas, né? A neurociência consegue explicar as emoções, a teoria da emoção aprendida, né? Tem outras teorias também. Então, essa é a ideia, né? Você explicar o que está acontecendo, até em termos fisiológicos, né, Rodrigo? Quando acontece um trauma, que hormônio é excretado no corpo? Quando o trauma é recuperado, que outro hormônio é excretado no corpo? Né? Quando você vive uma cena de trauma, o que acontece? Fisiologicamente, o que acontece no seu cérebro? É aí que a gente quer chegar, né? É nesse nível de conversa, a gente conversa muito além, né? E todos estão Sim. convidados, né? Entre no site aqui. E que mais, seu Rodrigo? Eu acho que é isso, né? Falamos aí da necessidade de ver e observar aquela criança interior, interna ferida, né? Como isso fica, vamos só fazer um resumão do que a gente falou hoje, como isso fica impregnado nessas amígdalas cerebrais, como depois de um tempo isso se estabiliza, vira um hábito, ou seja, é muito interessante porque essas amígdalas cerebrais você entra no local, você já escaneia tudo, já vê todos os rostos, faz isso em nanosegundos, e isso pode disparar certas reações que você fala, uau, eu não sei por que eu tive aquela crise de ansiedade. Veio do nada. Uma coisa eu te garanto, do nada não veio. Talvez não tenha vindo de uma forma consciente, mas veio de uma forma ali que já foi, bateu no tálamo, já ativou, ao invés de ir para a consciência, já foi direto para a reação fisiológica do sistema simpático, entrando nesse modo de luta ou fuga. Mas o que tem atrás? A gente precisa pesquisar, a gente precisa entender. Né? Falamos dessa criança interna, falamos de uma forma muito importante, que é o imprint da primeira fase, o modeling, e depois como você replica isso, que o Felipe Boa. falou muito bem, né? E quando a gente tem a ressignificação, que ela é uma chave ainda muito interessante, porque cada um entra por uma forma, né? Alguns vão, a ressignificação vai ser esse efeito eureka que cai a ficha, outros a ressignificação vai ser por reframe, ou seja, reenquadramento, né? Isso acontece muito nas psicoterapias conversacionais, porque a hipnoterapia, ela sai da linha conversacional e vai nos registros emocionais gerar uma experiência emocionalmente corretiva. Então, pode ser que apenas a sensibilização, pode ser uma coisa que o Felipe é uma das pessoas que mais entende disso, é um processo de metapadrão. Né? O metapadrão ele não é algo exclusivo da PNL, porque ele pode ser colocado até numa conversa, né, Felipe? E a gente vai ensinar isso também. Né? Então, o processo de se ressignificar uma situação, né? Pode ser essa coisa, essa técnica tão linda que é abraçar a criança interior, conversar com ela, que na hipnoterapia a gente chama de informed child, a criança informada. Né? Enfim, é uma série de possibilidades que você pode trazer ali no processo da hipnoterapia e que transforma isso numa coisa bonita, Muito bom. né? Linda. E é isso que Muito a gente bom. quer ensinar para todos vocês, queridos. Muito bom. Pessoal, é isso por hoje. Obrigado pela audiência. Acho que é isso, né, Rodrigo? É isso, a gente vai fazer duas lives por semana agora. A gente vai dar uma acelerada aí. Né? A gente não definiu muito bem os dias, mas acompanha a gente aqui, que a gente sempre vai colocar as postagens, que a gente está tentando achar o melhor dia, o melhor horário, para poder atrair mais pessoas, falar de uma forma mais clara sobre o que a gente imagina. E uma coisa legal para eles, né? Para eles entrarem no nosso site, se você entrar no nosso site e se cadastrar, você vai receber uma sequência de e-mails com aulas sobre esse assunto. Exato. Se você se cadastrar agora, eu não quero comprar agora, tal, ainda estou em dúvida, tudo bem. Vai lá, coloca só o seu nome e seu e-mail, e você vai começar a receber uma sequência de aulas. Né? A gente tem várias aulas, né, Rodrigo, que a gente preparou, né? Na pandemia, durante 2020, a gente ficou gravando aulas, né? Exato. Então, cliquem, são aulas gratuitas. É uma sequência de vários e-mails com muito conteúdo, muita coisa, tudo de graça. No nosso Instagram também conteúdos de graça, você pode encaminhar para a galera. E é isso, pessoal. Perguntas, mandem para mim, para o Rodrigo, Psicomodelagem, vamos responder.
É isso aí, pessoal. Certo? Obrigado mais uma vez. E semana que vem aí vamos estar 2 vezes por semana juntos para vocês tirarem dúvidas e conhecerem mais tudo que a gente tem aqui para oferecer da psicomodelagem, tá bom? Felipe, abração, bom feriado para você, abraço Você aí para também. Alessandra, para todo mundo, tá bom? Abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.